Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Batista, sou enfermeira, sempre atuei na unidade de terapia intensiva, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre derivação ventricular externa. Primeiramente, antes da gente começar a falar de derivação ventricular externa, a gente vai aprender um pouquinho como é que funciona o mecanismo da drenagem licórica, tá? Por quê? Porque esse dreno, essa derivação ventricular externa, ela é utilizada geralmente quando o paciente apresenta uma obstrução, tá? Ou uma falha nesse mecanismo de absorção e produção licórica, ocasionando uma hidrocefalia, e aí surge a necessidade da utilização desse catéter, tá bom? Então vamos falar um pouquinho. Primeira coisa, o líquor, né, ou líquido cefalorraquidiano, que é assim chamado, ele é um líquido aquoso e ele é um líquido incolor, tá? E o que a gente faz a gente pensar nessas situações? Como ele é um líquido transparente, incolor, quando a gente tem uma alteração no padrão desse líquor, provavelmente a gente vai ter alterações relacionadas à infecção e a hemorragias. Então, quando eu tenho um líquor que ele tá com uma coloração hemática, isso já me subentende, né? Eu já fico sabendo que é devido a alguma hemorragia. E quando ele começa a ficar com uma coloração amarelada, né? Então isso já me dá indícios de processo infeccioso. Então por isso que é muito importante a gente saber um pouquinho da fisiologia, do aspecto normal, do ml hora que é drenado esse líquor, né? Nosso organismo ele produz em torno de 500 ml de líquor nas 24 horas, tá? Ou uma média de 20 ml hora. Então, quando eu falo de derivação ventricular externa, eu também tenho que prestar atenção no aspecto desse líquor e na quantidade de líquor que está sendo drenado. Então, como a gente falou, né, o líquor, ele é um fluido aquoso e incolor, né? Quando a gente observa ele, a coloração dele é bem clarinha, bem transparente. E aonde que esse líquor, ele é localizado, tá? Ele é localizado no espaço subaracnoide. Esse espaço subaracnoide, ele fica entre a camada aracnoide e a pia mater, porque se vocês observarem, nós temos três camadas. Nós temos a dura mater, a camada aracnoide e a pia mater. Então, onde está essa coloraçãozinha aí azulzinha, é onde que esse líquor ele vai circulando no espaço subaracnoide, entre a aracnoide e a pia mater, tá? E qual que é a função desse líquor, né? Para que a gente tem esse líquor e qual que é a função desse líquor? A função desse líquor é proteger o nosso sistema nervoso central, tá? Do estojo ósseo, ou seja, essas camadas, essa camada onde há a circulação do líquor forma um coxim de amortecimento para diminuir o impacto no caso de algum tipo de traumatismo, tá? Então, a função primordial do nosso líquor é a função de proteção do sistema nervoso central. Esse líquor, ele é formado onde, gente? Ele é formado nos plexos coroides, no primeiro e no segundo ventrículo, e também ele é formado no teto do terceiro e quarto ventrículo, tá? E também no epêndima das paredes ventriculares. E é absorvido nas granulações aracnoides dentro do espaço subaracnoide, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem uma formação em torno de 500 ml de líquor nas 24 horas ou um débito de 20 ml hora. Por que isso é importante? Porque um débito muito acima desse valor, a gente tem que comunicar à equipe médica, e um débito muito abaixo desse valor também a gente tem que comunicar à equipe médica. Por quê? Muitas vezes você tem a obstrução do sistema e o sistema ele para de fazer a drenagem adequadamente. Ou muitas vezes a bureta do sistema de drenagem, que eu vou explicar mais para frente, ela está posicionada num nível muito abaixo do que é o esperado e a gente acaba tendo uma drenagem muito grande de líquor, tá?
Então, como eu falei para vocês, né? Então, como é que se dá toda essa circulação do líquor? Então, o líquor, ele começa a ser formado lá nos plexos coroides do primeiro e do segundo ventrículo, tá? A partir daí, ele desce através do forame intraventricular e vai para o terceiro ventrículo. No terceiro ventrículo, eu também tenho o plexo coroide. Então, lá também ele continua se formando, tá? Aumentando o seu volume. A partir disso, ele vai para o quarto ventrículo, tá? Ele vai passar pelo arqueducto cerebral, indo em direção ao quarto ventrículo. Quando ele chega no quarto ventrículo, ele vai ter que ter uma saída, né, para a camada para o espaço subaracnoide. Então, ele saindo, ele vai sair através da saída lateral e da saída mediana para o espaço subaracnoide, e no espaço subaracnoide ele vai circular e vai ser absorvido nas granulações aracnoides, tá? Então, basicamente, o fluxo licórico acontece desse jeito. Quando a gente tem qualquer coisa que obstrua, ou uma hemorragia, ou um tumor cerebral, tá? Ou um problema na absorção desse líquor, a gente vai ter hidrocefalia relacionado ao aumento da pressão intracraniana. Então, por isso que o nosso organismo ele está o tempo todo produzindo e reabsorvendo, e isso sempre tem que estar em equilíbrio. Quando isso foge do equilíbrio, então a gente vai ter as hidrocefalias, e é onde vai ser necessário o uso do catéter de derivação ventricular externa, tá bom?